Às 8h46 da manhã de 11 de setembro de 2001, o voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, rasgou o céu azul impecável de Manhattan. Não era um voo comum. A bordo, 92 pessoas, incluindo 5 sequestradores que haviam tomado o controle da aeronave. O destino? Não era Los Angeles. Era o World Trade Center. Em um instante, a tranquilidade daquela manhã seria estilhaçada para sempre, e o mundo, sem saber, estava prestes a testemunhar o início de uma nova era de terror e resiliência. O voo 11 atingiu a Torre Norte entre o 93º e o 99º andar. A colisão foi tão violenta que o avião, carregado com mais de 37 mil litros de combustível de aviação, desapareceu completamente dentro da estrutura. Uma explosão massiva. Uma bola de fogo que engoliu os andares superiores, projetando destroços e chamas a centenas de metros de altura. O som foi um rugido primal, uma força bruta que fez a terra tremer sob os pés dos nova-iorquinos. Temos que sair daqui, para onde não consigo ver. Fiquem juntos, não corram! Para quem estava no térreo, a sensação foi de um terremoto. Um estrondo que ecoou por toda a ilha, fazendo edifícios vizinhos tremerem e janelas estilhaçarem. Pedaços de metal retorcido, vidro estilhaçado e concreto pulverizado choveram sobre as ruas, ferindo e matando pedestres e trabalhadores que mal haviam começado o dia. Calma, me dá sua mão! Temos que sair daqui! A fumaça preta e densa começou a jorrar das Torres Gêmeas, uma ferida aberta e fumegante no horizonte de Nova York, um presságio sombrio do que estava por vir. Dentro da Torre Norte, o caos era indescritível. O impacto cortou instantaneamente escadas, elevadores e sistemas de comunicação. Acima da zona de impacto, não havia saída. Estamos presos aqui em cima. Não consigo olhar. O que vamos fazer? Pessoas foram instantaneamente vaporizadas pela explosão e pelo calor infernal, que atingiu milhares de graus. Outras, presas em seus escritórios, enfrentavam um calor insuportável, uma fumaça tóxica que roubava o ar e a terrível percepção de que estavam encurraladas. Abaixo, a luta pela sobrevivência começava, com milhares tentando encontrar uma saída através de escadas escuras, cheias de fumaça e destroços, em uma corrida desesperada contra o tempo. Quase lá! Não parem! Meu Deus, é tão difícil. Nos primeiros minutos, a confusão era total. As primeiras chamadas para o 911 eram desesperadas, fragmentadas, cheias de pânico e incredulidade. Um avião bateu no World Trade Center. Mas que tipo de avião? Um pequeno? Um acidente trágico? A mente humana se recusava a aceitar a possibilidade de um ataque deliberado, buscando explicações racionais para o que parecia ser irracional. Os noticiários começaram a transmitir imagens ao vivo, capturadas por câmeras de helicópteros e cinegrafistas amadores. A fumaça, o buraco gigantesco, a mente humana lutava para aceitar o que os olhos viam. Um acidente aéreo em plena luz do dia, em um dos edifícios mais icônicos do mundo? Era inacreditável, mas a evidência estava lá, gritando para o mundo. Enquanto o mundo tentava entender, os primeiros heróis já estavam em ação. Bombeiros, policiais e paramédicos corriam para o local, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Eles sabiam que estavam indo para o perigo, para o desconhecido, para o inferno. Mas o dever chamava. Pessoas como o chefe de batalhão Oriol Palmer, que subia as escadas da Torre Norte, organizando a evacuação e buscando sobreviventes, sem saber que estava correndo para o próprio fim. Sua voz calma e determinada ecoava nos rádios, um farol de esperança em meio ao desespero, guiando seus homens para a linha de frente. 17 minutos depois do primeiro impacto, a realidade se tornou ainda mais sombria e inegável.
Às 9 horas e 3 minutos, o voo 175 da United Airlines, outro Boeing 767, atingiu a Torre Sul. A cena foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo. A imagem de um avião comercial se chocando contra um arranha-céu, explodindo em uma bola de fogo, dissipou qualquer dúvida. Não era um acidente, não era um erro, era um ataque coordenado, era terrorismo. A verdade nua e crua se impôs, chocando o planeta. O segundo impacto trouxe uma nova onda de pânico e terror. As pessoas que estavam evacuando a Torre Sul, muitas delas já na rua, viram o avião se aproximar. O grito coletivo de horror ecoou pela cidade, um som que jamais seria esquecido. Aqueles que haviam corrido para fora da Torre Norte agora se viam em meio a uma nova chuva de destroços e a uma nuvem de fumaça ainda maior. A cidade inteira estava sob ataque. E a sensação de segurança havia desaparecido completamente, substituída por um medo paralisante. Com o segundo impacto, a magnitude do terror se tornou inegável. A Casa Branca foi alertada. O espaço aéreo americano foi fechado. O mundo assistia, paralisado, a um evento que parecia saído de um filme de catástrofe, mas que era assustadoramente real. Dentro das torres, a situação era ainda mais desesperadora. Pessoas presas nos andares superiores da Torre Norte, sem esperança de resgate, enfrentavam um calor insuportável e a fumaça tóxica que roubava o ar. Por favor! Meus pulmões estão queimando! Socorro! Alguém me ajude! Em um ato de desespero inimaginável, algumas começaram a tomar decisões terríveis. Testemunhas relataram ter visto figuras caindo dos prédios, uma imagem que assombraria a memória coletiva por anos, um lembrete brutal da escolha impossível entre o fogo e o vazio, entre a dor e o fim. Mas em meio ao horror, a resiliência humana se manifestava de formas extraordinárias. Pessoas ajudavam estranhos a descer as escadas, oferecendo apoio e palavras de encorajamento. Funcionários de escritórios que mal se conheciam formavam correntes humanas para guiar os cegos pela fumaça. A humanidade se revelava em sua forma mais pura e mais trágica, com atos de altruísmo que brilhavam em meio à escuridão, provando que mesmo no inferno a compaixão pode existir. Enquanto Nova York vivia seu pesadelo, o terror se espalhava. Às 9 horas e 37 minutos, o voo 77 da American Airlines, outro Boeing 757, atingiu o Pentágono, o coração da defesa americana, em Arlington, Virgínia. A explosão e o incêndio subsequente causaram um colapso parcial da estrutura, matando 189 pessoas, incluindo os passageiros do avião e funcionários do Pentágono. Mas a história do 11 de setembro não se resume apenas aos alvos atingidos. Havia um quarto avião, o voo 93 da United Airlines, que também havia sido sequestrado. Os passageiros, alertados por ligações telefônicas sobre os ataques em Nova York e no Pentágono, tomaram uma decisão heróica. Eles se rebelaram contra os sequestradores. Às 10 horas e 3 minutos, após uma luta desesperada a bordo, o voo 93 caiu em um campo na Pensilvânia, matando todos a bordo. Acredita-se que o alvo dos terroristas era o Capitólio ou a Casa Branca. A coragem daqueles passageiros salvou inúmeras vidas e impediu um ataque ainda maior à capital americana. Foi um ato de sacrifício que ecoa até hoje. De volta a Nova York, a Torre Sul, atingida pelo segundo avião, foi a primeira a ceder. Às 9 horas e 59 minutos, apenas 56 minutos após o impacto, a estrutura começou a desabar. Não foi um colapso lento e gradual.
Foi uma implosão controlada, mas de proporções catastróficas. Uma nuvem de concreto, aço e vidro que desceu sobre si mesma em segundos, engolindo tudo em seu caminho. A queda da Torre Sul liberou uma nuvem gigantesca de poeira e destroços que engoliu as ruas de Manhattan. O som foi ensurdecedor, um rugido que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Pessoas corriam desesperadamente para escapar da nuvem, buscando refúgio em qualquer lugar, em lojas, em estações de metrô, em becos. A visibilidade caiu a zero e o ar se tornou irrespirável, transformando a cidade em um cenário apocalíptico. A queda da Torre Sul foi um aviso terrível. Muitos foram engolidos pela nuvem de poeira e destroços, sem tempo para reagir. Outros, que estavam se preparando para entrar, viram o inferno se materializar diante de seus olhos, a confirmação de que a missão de resgate havia se tornado uma corrida contra o tempo e contra a própria morte. A queda da Torre Sul marcou um ponto de não retorno. O mundo inteiro estava em choque, incapaz de processar a escala da tragédia. A ideia de que um símbolo tão imponente pudesse ser derrubado era inconcebível. E então, o impensável aconteceu novamente, reforçando o terror e a sensação de vulnerabilidade que se espalhava pelo globo. Às 10h28, a Torre Norte, que havia sido atingida primeiro, também desabou. 1h42 após o impacto inicial. O segundo gigante de aço e vidro se transformou em uma pilha de escombros e poeira, adicionando mais uma camada de horror àquele dia que já estava gravado na história. Os primeiros minutos do 11 de setembro foram um turbilhão de terror, heroísmo e desespero. Eles definiram o tom para um dia que mudaria o mundo para sempre, desencadeando guerras, redefinindo políticas de segurança e alterando a vida de milhões. Mas o que poucos sabem é que, em meio a todo o caos, pequenos atos de coragem e sacrifício se multiplicavam, tecendo uma rede invisível de humanidade que resistiu ao horror. Histórias de pessoas que ligaram para seus entes queridos para dizer adeus, de estranhos que se tornaram salvadores, guiando feridos para a segurança, de equipes de resgate que correram para o perigo sem pensar duas vezes, sacrificando suas próprias vidas para tentar salvar outras, provando que o heroísmo não é uma escolha, mas uma vocação. O 11 de setembro nos ensinou que a vulnerabilidade é real, que o mal existe, mas que a capacidade de amar, de ajudar e de se levantar é ainda maior. As torres gêmeas caíram, mas a memória daqueles que se foram e o legado daqueles que lutaram para salvar vidas permanecem gravados na história, um lembrete eterno daquele dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, qual imagem ou história do 11 de setembro mais te marcou?